Atividade 10, organismos produtores, consumidores e decompositores, cadeias e teias alimentares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação alimentar que há nos ecossistemas, mas para isso é importante pensar qual é a importância da alimentação, por que os seres vivos precisam se alimentar. Bom, é através dos alimentos que os seres vivos obtêm os nutrientes necessários para a composição e para o bom funcionamento dos seus organismos. Em relação à capacidade de conseguir alimento, nós temos os seres vivos divididos em algumas categorias. Nós temos os seres produtores, que são aqueles que conseguem sintetizar os seus nutrientes, ou seja, produzir o seu alimento. Há uma diferença entre alimento e nutriente, porque alimento, digamos que é a comida em si, e o nutriente é a substância que forma aquele alimento. Exemplo, pão é o alimento. Nutriente que está no pão é o carboidrato predominante. Então, o nutriente é a substância que compõe o alimento. Os seres produtores são aqueles capazes de produzir o seu alimento. Por exemplo, as plantas, as algas e algumas bactérias, as cianobactérias. Na maioria das vezes vão realizar a fotossíntese, que é o processo que permite a produção desse nutriente. Na fotossíntese, esses seres vão utilizar a luz do sol, o gás carbônico e vão produzir oxigênio, que será eliminado para o ar, e também o nutriente que será utilizado nas suas atividades, nos seus processos vitais. Temos os consumidores, que são aqueles que não produzem os seus nutrientes, então precisam se alimentar de outros seres para obter esses nutrientes. É o caso dos animais, por exemplo, como os seres humanos. Esses consumidores podem ser herbívoros, se alimentar só de vegetais, podem ser carnívoros, se alimentar só de outros animais, ou podem ser onívoros, se alimentar dos dois, tanto vegetais quanto outros animais. E temos os decompositores, que são aqueles que, como o nome sugere, vão fazer a decomposição da matéria orgânica, de restos de seres vivos, retirando desses restos os nutrientes e devolvendo para o ambiente, ali para o solo, para serem reaproveitados pelos vegetais. Então, a gente diz que os decompositores fazem a ciclagem dos nutrientes. Bom, as cadeias alimentares são sequências alimentares, na qual um ser se alimenta do outro. Elas são representadas de forma esquemática por meio de setas. Então, como a gente pode observar aqui, na representação da cadeia alimentar, a gente tem os seres vivos, e a indicação por setas. Sempre o ser que está na frente da seta vai se alimentar do ser anterior. Então, por exemplo, aqui a gente tem a embaúba, que é uma espécie vegetal, a preguiça e a árpia, que é uma ave. Então, aqui nessa cadeia alimentar, nós temos uma sequência onde a preguiça se alimenta da embaúba e a árpia se alimenta da preguiça. Aquele ser que está na frente da seta sempre se alimenta do ser anterior. Tá? Os decompositores, eles estão presentes em todos os níveis da cadeia, porque eles podem se alimentar tanto da embaúba, das folhas que caem ali, dos restos desse vegetal, podem se alimentar da preguiça e podem também se alimentar da ave, no caso da decomposição dessa matéria morta. Então, cadeia alimentar é uma sequência alimentar na qual um ser se alimenta do outro. Ela é indicada por setas. Aqui a gente tem a mesma cadeia alimentar tratada ali no esquema, porém a representação na forma de figuras. Bom, nas cadeias alimentares, a gente tem níveis. Cada posição da cadeia é um nível. Chamamos de nível trófico. Primeiro nível trófico, ele vai ser ocupado pelos produtores. Por que os produtores iniciam uma cadeia alimentar? Porque eles são capazes de produzir os seus nutrientes, não necessitam se alimentar de outro ser. Então, eles estarão sempre ali no começo da cadeia alimentar, no primeiro nível trófico.
exemplo, as plantas ou as algas. O segundo nível trófico é a posição ocupada pelos consumidores primários, aqueles que vão se alimentar dos produtores. O terceiro nível trófico, consumidores secundários, que vão se alimentar dos consumidores primários. O quarto nível trófico, consumidores terciários, que vão se alimentar dos consumidores secundários. Percebam só uma pegadinha aqui. O segundo nível trófico é do consumidor primário, porque a tendência de colocar consumidor secundário, porque é o segundo nível trófico, mas não. Segundo nível trófico é do consumidor primário. Terceiro, do consumidor secundário. Atenção. Trouxe aqui um exemplo para a gente dar uma olhada de uma cadeia. Então, capim, gafanhoto, sapo e a cobra. O que significa essa cadeia? Que o gafanhoto se alimenta do capim, o sapo do gafanhoto e a cobra do sapo. Então, quem está no primeiro nível trófico? O capim é o produtor, é o vegetal. Sempre o primeiro nível trófico é do produtor. Segundo nível trófico é o gafanhoto, consumidor primário, porque ele se alimenta do produtor, que é o capim. Terceiro nível trófico, sapo, é o consumidor secundário, que vai se alimentar do consumidor primário, no caso do gafanhoto. E assim por diante. As teias alimentares são conjuntos de cadeias alimentares, porque no ecossistema existem várias cadeias alimentares misturadas ali. Então, essa mistura de cadeias alimentares a gente vai chamar de teia alimentar. Trouxe um exemplo aqui para a gente analisar. Olha, aqui nessa teia a gente tem várias cadeias. Por exemplo, uma cadeia é capim, boi, homem. O que significa essa cadeia? Que o boi se alimenta do capim e o homem se alimenta do boi. Segunda cadeia, por exemplo, capim, gafanhoto, gavião. O que significa? Que o gafanhoto se alimenta do capim e o gavião do gafanhoto. Ou capim, gafanhoto, galinha, homem. O gafanhoto se alimenta do capim, a galinha do gafanhoto e o homem da galinha. E aí temos mais algumas cadeias aqui. Na sequência, nós temos a referência do material e os exercícios o exercício 1, atividade 1, que estará relacionada a essa teia que eu trouxe aqui. Então, olha lá, pedi para identificar e escrever uma cadeia alimentar. Eu falei algumas aí, vocês vão identificar e escrever. Lembrando que para escrever a cadeia alimentar tem que ter o nome dos seres e a setinha entre eles. Letra B, 2 seres que estão no segundo nível trófico, ou seja, são consumidores primários. Vocês vão procurar aqui 2 seres que estão ocupando posição do segundo nível trófico e colocar o nome deles lá. C, qual o nível trófico da galinha? Então, preciso observar aqui a cadeia alimentar na qual a galinha está e verificar qual é o nível trófico dele. É produtor? É consumidor primário? É consumidor secundário? Coloca lá. E assim por diante. Bom, essa semana é a semana da alimentação saudável, e como a gente está falando de relações alimentares, é importante abordar esse tema. Uma alimentação saudável, ela está baseada em uma alimentação variada em nutrientes, ou seja, variada em alimentos diferentes, porque cada alimento tem tipos e quantidades diferentes de nutrientes, e o corpo precisa dessa variedade. E também a moderação, o equilíbrio, a questão da quantidade adequada. Lembrando que uma alimentação saudável está sempre relacionada a uma boa ingestão de água, a prática de exercícios físicos, enfim. Bom, eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide alimentar que mostra a proporção aí do ideal, né, para cada grupo de alimentos. Então, na base da pirâmide são aqueles alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade, são os alimentos energéticos, por exemplo, batata doce, aipim, pães. E aí a gente tem aqui os alimentos que são os alimentos reguladores, são aqueles que participam de uma série de regulações no nosso organismo. Temos os alimentos construtores aqui no grupo 6 e 4 e 5, que são as proteínas, vão participar da composição, da constituição de estruturas do nosso organismo.
E o 7 e o 8 aqui, que são alimentos que devem ser evitados, ricos em açúcares e gorduras. Na atividade 2, depois de observar a pirâmide alimentar, vocês vão montar um cardápio saudável com alimentos que vocês costumam ter no dia a dia de vocês. Então, durante a montagem desse cardápio, façam a reflexão se a alimentação de vocês é de fato saudável, o que pode melhorar, em que deveria melhorar. Enfim, montem então um cardápio com opções de alimentos saudáveis que vocês costumam ter no dia a dia de vocês.